nunca, nunca percam de vista o assunto maior do qual a gente está falando, Guerra Fria. Depois de 1945, o cenário majoritário predominante é da Guerra Fria, tá? Inclusive, depois quando a gente voltar a falar do Brasil, não percam de vista esse negócio da Guerra Fria. Então, para não gastar muito tempo nesse começo de aula, tenham sempre em mente, tá? Sempre busquem manter um histórico das anotações que vocês têm feito, ou no bloco de notas, ou no arquivo do Word, ou numa cadeia de e-mails que vocês enviarem para vocês mesmos, ou no caderno físico mesmo, se vocês preferirem escrever manualmente, manuscrito, né? Mas tenham à mão essas anotações para trazer facilmente essa linha maior, esse contexto do qual a gente está falando até agora, tá? Então, a gente tem tratado sobre todos esses assuntos nessa primeira metade do século XX e agora a gente já está na segunda metade do século XX. A primeira metade foi toda ela marcada, carimbada pelas duas grandes guerras. A primeira de 1914 a 18, aí pela ascensão vertiginosa dos Estados Unidos, a crise de 29, a ascensão dos regimes autoritários nazista e fascista na Europa na década de 30. E aí então a Segunda Guerra de 39 a 45, certo? Essa foi a primeira metade desse século XX. A segunda metade ela vai ser toda marcada também por essa força, esse jogo de oposição entre as duas principais potências hegemônicas que emergiram da Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra. Que conseguiram entrar num acordo, né, e lutar lado a lado porque tinham um inimigo comum maior do que os seus próprios interesses, que era a Alemanha nazista da Segunda Guerra, né? Então essas potências, tanto capitalista quanto socialista, se uniram com esse objetivo em comum, né, de subjugar a Alemanha nazista e toda a força do eixo na realidade. Então, depois disso, eles puderam voltar a se trucidar, né? Tanto literalmente como no sentido figurado também. Essa corrida, esse embate, não se deu só no plano literal, físico, armamentista, mas se desenrolou em todas as instâncias, né? Em todas as esferas da existência, nesses... quantos anos? 45 anos? De 1945 a 1990, 91, mais ou menos, então uns 45 anos, realmente. É o período de uma vida, gente. Bom, então, pintado esse cenário inicial para vocês de novo, nós já falamos sobre esses conceitos iniciais da Guerra Fria, sobre as suas características intrínsecas, né? O que é a Guerra Fria, foi de quando a quando, como que ela se constituiu, enfim. Falamos sobre corrida espacial, sobre propaganda, economia e alguns movimentos sociais nesse período da Guerra Fria, nos anos iniciais dela, na realidade, anos 60, 70. E aí entramos a falar sobre algumas guerras e revoluções nesse período, né? Aí falamos da Revolução Socialista na China, que foi efetuada em 1949, e aí eu falei para vocês me falarem sobre a Revolução cultural dentro da Revolução Chinesa que aconteceu em 1966, sobre a qual eu não tive o retorno de vocês ainda, gente. Fiquem atentos ao prazo de entrega dessa atividade, porque isso aí é a prova de vocês nesse bimestre. Já falei, torno a falar, porque é só o que eu posso fazer, né? Eu só posso falar, não posso obrigar vocês a fazer nada. Mas eu estou aguardando vocês me mandarem para eu poder corrigir e atribuir nota eventualmente, tá? Para que a gente passe por esse período, por esse bimestre, por esse tempo, da maneira menos traumática possível. Não estou pedindo nada demais para vocês. Então, vista essa Revolução Chinesa de 1949 com o agravante da Revolução Cultural de 1966,
Passamos as guerras da Indochina, né? E aí eu mandei vocês fazerem também, pedi para vocês fazerem um trabalho ou me contarem sobre a guerra do Vietnã. E eu falei que eu ia pedir e não mandei no plural, né? Então vacilei. Aí preparando essa aula eu me lembrei disso aí e já vou mandar para vocês a atividade junto com essa aula de hoje. Então vão ficando espertos aí, vão se organizando, vão arrumando tempo na agenda de vocês, no cronograma super lotado, atarefado de vocês, arrumem um tempo, um bom tempo, tá? Vocês não vão gastar 10, 15 minutos para fazer isso, vai ser mais demorado, vai dar mais trabalho, vai ser mais complicado do que isso. É um trabalho, tá? Da avaliação do bimestre de vocês. Então, sim, vai dar trabalho. Não vai ser um negócio para vocês pegarem, não, vou... Bom, então, vistas essas guerras da Indochina, a primeira que foi a guerra de independência, de emancipação, e a segunda que foi a guerra do Vietnã, que se estendeu de 55 até 75, a gente passa então para a Revolução Cubana, que se estendeu mais ou menos, sabe, vão marcando essas datas, vão anotando essas datas e tendo elas em mente para colocar numa linha cronológica que faça sentido para vocês depois. A gente não está tratando sistemas necessariamente numa sequência, numa ordem cronológica certinha. Então, anotem essas datas para depois montar, colocar todas essas datas numa linha do tempo de maneira que se torne inteligível, tá? Para vocês terem uma noção melhor de quando e como e onde essas coisas aconteceram. Então, essa Revolução Cubana, por exemplo, a gente marca ela no tempo entre 56 e 59, e de 59 para frente até hoje, na realidade, né? Qual que é a história de Cuba, na verdade, né? Ela começa lá como uma colônia espanhola e se mantém como uma colônia espanhola por muito tempo, na realidade, por grande parte da história de Cuba. Depois do descobrimento europeu, ela passou como uma colônia da Espanha, por 400, 500 anos quase, e ela foi descoberta, ela foi encontrada logo nos primeiros anos, né, nas primeiras incursões europeias aqui na América. Bom, foi dominada então pela Espanha e tudo mais, e só conseguiu proclamar sua independência, só conseguiu se livrar desse jugo, desse domínio espanhol em fins do século XIX. Foi a última das independências da América, ou foi o último país das Américas a conseguir a sua independência. Não foi o último, no entanto, a abolir a escravidão. Esse aí ficou com o Brasil. Cuba, muito embora ainda fosse uma colônia, já tinha abolido a escravidão em 1880. O Brasil veio vergonhosamente pelo menos 8 anos depois, só em 1888, com a Lei Áurea, que foi ainda... Bom, então Cuba se tornou independente, ou oficialmente independente, em 1898. E eu falei sobre isso num vídeo sobre as independências pela América Latina, pela América Espanhola, no 8º ano. O vídeo ficou bem grande, é só um trecho. Eu falo de outros países, de outros processos de emancipação nesse mesmo vídeo, mas eu vou deixar o link para vocês também, eu vou mandar junto com esse na atividade do dia, enfim. E aí então, nesse processo de independência, foi longo, foi demorado, foi árduo, foi batalhado, né? Teve participação popular, teve participação da elite, e os Estados Unidos participaram desse processo de emancipação, de independência. Os Estados Unidos tiveram uma participação efetiva, bastante ativa, nessa luta pela emancipação de Cuba em relação à Espanha, já no fim do século XIX, né? Em 1898, gente, quase século XX, praticamente século XX, faltava 2 anos para 1900. Bom, e qual que era o interesse dos Estados Unidos? Eles eram bonzinhos e arautos da liberdade, da salvação, da emancipação das nações, da autodeterminação dos povos e Não, nada disso. Eles estão inseridos já no contexto de neocolonialismo e deixando para trás
essas antigas instituições, essas antigas amarras literalmente coloniais, né, na qual existe uma metrópole, a colônia, os pactos coloniais, os laços servis, as obrigações, enfim. Nesse neocolonialismo, essa dominação, essa dependência se dá numa outra instância, por outro meio, né? Então, os Estados Unidos, pela doutrina Monroe, do tal da América para os americanos, que na realidade podia ser traduzido como América para os norte-americanos, era expulsar essa dominação, essa influência europeia e estrangeira para que os Estados Unidos pudessem instalar e fazer valer a sua hegemonia pela América sem a interferência dos europeus, sem interferência de outras potências estrangeiras. Por isso a América para os americanos, para que eles pudessem se emancipar dessas amarras outras, né, e se lançar a uma relação mais próxima, mais íntima com os Estados Unidos, que era a principal potência econômica, militar nas Américas, né? Então era uma tática para impor a sua hegemonia e espantar as outras, né, as estrangeiras. Nesse período, particularmente, quem era o presidente dos Estados Unidos era o Theodore Roosevelt. E ele aplicava uma outra política também, conhecida como Big Stick, ou o Grande Porrete, que tinha a premissa de defender os interesses dos Estados Unidos a qualquer custo, nem que fosse pela violência. Então, feita essa independência de Cuba em 1898, com a ajuda dos Estados Unidos contra a Espanha, eles foram coletar a sua recompensa, né? Bom, a gente te ajudou aí, né, Cuba? E aí, o que você vai fazer por nós? Como que vai ficar essa relação aí? Não vai ficar de graça, né? Logo em seguida, então, logo nos primeiros anos dessa Cuba livre, independente, já em 1901, é estabelecido a tal da Emenda Platt, que ela vigorou até 1933, por 30 anos, aí, pouquinho mais. O que era essa Emenda Platt? Por ela, Cuba se tornava um protetorado dos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que era uma área de influência americana. Os Estados Unidos poderiam intervir economicamente, militarmente, inclusive, em território cubano, toda vez que eles sentissem os seus interesses contrariados ou ameaçados. Os Estados Unidos passa a arrecadar, inclusive, grande parte do lucro cubano com a produção do açúcar, que era a principal fonte de renda, era a base da economia cubana, né? Esse açúcar produzido nas Antilhas, que vocês ouvem, que quebrou ou que prejudicou um pouco a produção e exportação do açúcar brasileiro, é esse aí, ou é esse também, né? Então, desde o comecinho do século XX, desde o início dessa Cuba livre, de uma Cuba que tinha acabado de se emancipar da Espanha e se vê enlaçada nessa relação autoritária, né? Nessa relação tóxica, vocês diriam hoje, com os Estados Unidos, começa a crescer então um sentimento anti-americano, já desde essa primeira metade do século XX. Então, a política de Cuba é uma desordem bastante conturbada, seguem-se uma série de ditaduras, e os Estados Unidos apoiam, inclusive, essas ditaduras, dessa elite cubana que subjuga o restante do povo e mantém estruturas políticas muito ligadas, muito atreladas a essa dominação norte-americana, né? Eles se curvam realmente aos Estados Unidos para atender aos seus interesses e se manter no poder, né? E atender aos seus próprios interesses, no caso. E teve uma figura bastante importante, bastante proeminente, um nome que vocês possivelmente já ouviram falar, se não ouviram falar, vão ouvir agora, que é o Fulgêncio Batista. Esse Fulgêncio Batista, ele foi eleito uma vez, ele teve um período de governo constitucional, que foi de 1940 a 1944, aí acabou o mandato dele, seguiram-se outros governos,
alguns golpes de Estado pelo meio do caminho. E em 1953 ele volta ao poder por meio de um golpe de Estado apoiado, financiado pelos Estados Unidos. Então ele se mantém até 1959 e é onde impõe uma ditadura, né? E nesse 1959 a gente tem uma data importante, é nesse 1959 que a gente vai marcar a concretização, a conclusão da Revolução Cubana. Muito embora ela tenha começado antes disso, né? Foi um processo lento, demorado, gradual e tal e tal. Essa ditadura do Fulgêncio Batista e muitas das que antecederam a dele privilegiava a elite cubana e ignorava as classes populares, não atendia às reivindicações do povo, né? Muitos componentes dessa elite, inclusive, não eram nem cubanos, eram americanos, dada a pouca distância entre Cuba e os Estados Unidos. Que é possível que eu já tenha falado disso com vocês também, já não me recordo mais. Bom, em 1953, mesmo ano em que o Fulgêncio Batista subiu ao poder, o Fidel Castro e o Raul Castro, irmão dele, tentam dar um golpe de Estado no Fulgêncio Batista, que subiu ao poder através de um golpe de Estado, que foi chamado Assalto ao Quartel-General de Moncada, em 1953. Eles juntam uma galera, uma turma de revolucionários, de revoltosos contra essa ditadura entreguista de Cuba às mãos dos Estados Unidos e vão tentar depor esse governo ditatorial, autoritário, né, que é contra os interesses da população. E eles juntam essa turma, vão para esse quartel-general de Moncada e são todos presos. E esse evento, esse assalto, ele falha, né? E aí então eles são presos em 53, em 55 ele é liberado e aí ele é exilado no México. Ele que eu tô falando é o Fidel e o Raul Castro, eles dois, né? Essas duas principais lideranças do movimento revolucionário. Lá eles conhecem um sujeito chamado Ernesto Che Guevara, que era argentino, não era cubano. Ele era também um rapaz revolucionário, já tinha uma afeição pelos ideais socialistas, era marxista, inspirado pela Revolução Russa Soviética de 1917. Percebam, a Revolução Russa de 1917 já está com alguns anos, né? E a União, e aquela Rússia que deixou de existir em 22, que já era União Soviética desde 22, já está com 31 anos, né? Não, 29 anos, sei lá. 31, 53, 22, 53, 31 anos. E 53 é uma data importante também por uma outra razão. Vocês lembram que em 53 o Stalin morre e passa o bastão por Nikita Khrushchev, né? Pois bem, esse 53 foi lá quando o Fidel e o Raul fizeram aquele ataque frustrado, né? Então em 55 eles são liberados e vão lá para o México, encontram o Che Guevara e aí ele o Fidel Castro passa a ser influenciado também por esses ideais marxistas, socialistas, pregados pelo Che Guevara. E eles ficam bem parceiros, eles ficam brother e eles vão lutar por essa mesma causa de libertação de Cuba. Libertação de quem? Libertação de um governo autoritário ditatorial e da exploração norte-americana que vinha já de muitos anos, né? Bom, em 1956, já no ano seguinte, esses guerrilheiros arrumam um barco e entram em Cuba, em Sierra Maestra, e eles vão... o plano deles, na realidade, era ir tomando... Cuba é uma ilha comprida, assim, ela não é um negócio assim comprido. Eu acho que eu vou pôr um mapinha para vocês verem. E eles entram nela por baixo, e o plano, a intenção era ir cruzando a ilha e dominando cidade por cidade, inclusive angariando adeptos a esse movimento revolucionário libertário, e aí então chegar por fim em Havana e derrubar o governo do Fulgêncio Batista. O que efetivamente aconteceu em janeiro, em 1º de janeiro de 1959. Então eles tomam Havana, derrubam o Fulgêncio Batista e consolidam a Revolução. 1º de janeiro de 1959.
só para vocês localizarem essas coisas no tempo, foi 10 anos depois de concluída, né, a Revolução Socialista na China. Então procurem localizar essas coisas no tempo, tá? Pois bem, e os Estados Unidos fica doido com isso, né? Porque eles a intenção era, na realidade, não era nem só derrubar o Fulgêncio Batista, mas tudo que vinha com ele. Era uma luta contra o imperialismo norte-americano, acima de qualquer outra coisa. Bom, Cuba então se autodeclara independente da influência americana e sofrem, consequentemente, um forte boicote econômico, né? Há um bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba. Eles são imediatamente excluídos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que era uma associação econômica. Em 1961, o presidente dos Estados Unidos era o John Kennedy, sobre o qual a gente já falou algumas vezes, né? O Kennedy que ficou de 61 a 63, foi morto e tal. Aquele Kennedy que prometeu botar um homem na Lua até o fim da década, o que efetivamente aconteceu, né? Em 69, já quase ali batendo na trave, mas entrou, né? Conseguiu, ganhou a corrida espacial, não sei o quê, e nem foi ele, né? Porque ele morreu em 63, ele não chegou a ver o homem na Lua. Bom, esse Kennedy era o presidente dos Estados Unidos à época, em 61, e sob seu governo ele tenta articular uma invasão a Cuba em represália a essa tentativa de emancipação, né? Foi a famosa invasão da Baía dos Porcos, em 61, que falhou. Eles foram rechaçados pelos soldados cubanos. Os Estados Unidos eles tentam, já que não deu certo pela via militar, eles tentam fechar Cuba para o mundo, propondo um embargo econômico radical para impedir o comércio com outras potências. Vocês lembram do bloqueio continental que o Napoleão impôs a toda a Europa contra a Inglaterra? Porque o Napoleão tinha dominado todo mundo por terra, né? Tinha um exército imbatível e tudo mais, mas ele não conseguia dominar a Inglaterra, porque a Inglaterra era uma ilha, a Grã-Bretanha, né? Ele não conseguia marchar pelo Canal da Mancha, entrar na Inglaterra e depor o monarca inglês. Então ele falou, bom, já que eu não consigo fazer isso por terra, eu vou fechar a ilha, ninguém mais vai negociar com a Inglaterra, já que ela é uma potência naval, mercantil e tudo mais, quero ver como que ela se vira sem o comércio com a Europa. Ela se virou, né? A turma falou, não, é melhor eu encarar a briga e ver se o Napoleão é o bichão mesmo, do que me privar desse comércio, né? Bom, isso aí é a história da era napoleônica, né? A gente viu como isso acabou. Mas aqui... furar um bloqueio imposto pelos Estados Unidos, os Estados Unidos pós-Segunda Guerra, já nesse mundo contemporâneo, nesse mundo moderno, com essas tecnologias todas, esse mundo globalizado e tudo mais, capitalista, selvagem, é muito diferente do que enfrentar o Napoleão do século XIX. Bom, e esse bloqueio, inclusive, gente, lembrem-se do seguinte, lembrem-se e não se esqueçam mais que tudo isso está naquele contexto de Guerra Fria. E o Che Guevara, declaradamente adepto ou favorável ao regime socialista, marxista e tudo mais, bom, essas medidas empurraram o governo cubano cada vez mais para os braços da União Soviética, que era a única potência mundial contrária aos Estados Unidos e que fariam exatamente o oposto do que eles dissessem. Se os Estados Unidos estão falando que não é para ninguém mexer com Cuba, é bastante fácil imaginar que a União Soviética vai tomá-la nos braços com maior carinho e afeição, né? E não só para contrariar o seu maior inimigo político e ideológico, mas porque isso lhes dava uma vantagem geopolítica enorme e militar, né? Uma vez que Cuba estava pertinho do território norte-americano. E isso vai dar um problema. Eu tenho a impressão que eu já falei isso para vocês nas últimas aulas, né? É aqui então que a gente chega naquele problema que eu prenunciei lá atrás. Pois bem, essa invasão fracassada da Baía dos Porcos foi em 1961. Em 62 é que acontece o negócio.
os aviões norte-americanos, eles sempre invadiam o espaço aéreo de Cuba, indistintamente. E num desses rolês aí, desses sobrevoos, de inspeção, de verificação, sei lá, de espionagem mesmo, eles identificaram mísseis instalados em bases militares em território cubano. Alguns desses mísseis nucleares, inclusive. E quem tinha mísseis nucleares para instalar em Cuba no período da Guerra Fria? A União Soviética, não é? Os Estados Unidos entram em desespero. E com razão, com toda razão. Aquela ilhotinha miserável que serviu de capacho para os sapatos norte-americanos por tantos anos, agora me vem com essa patifaria de revolução, de independência, de sublevação, de rebeldia. E como se não bastasse, ainda adota um regime socialista e se alia com a União Soviética, que era a personificação de todo o mal que existia no mundo, no planeta. Logo, logo se escalou para a instalação de armas nucleares em solo cubano, apontando para a cornucópia do capitalismo, a terra de ouro, o paraíso da liberdade e da democracia capitalista. Aí o bicho pegou, né? Não percam de vista que o período em que a gente está falando, tá? Se eu falar qualquer data para vocês entre 1945 e 1991, a gente ainda está falando da Guerra Fria. Então faça as contas para ver se 1962 está entre 1945 e 91. Bom, essa foi a chamada crise dos mísseis em Cuba, nesse ano de 1962. Nesse período, o presidente dos Estados Unidos ainda era quem? John F. Kennedy, que ficou de 61 a 63, né? Então, em 62 ainda era ele. E o líder soviético era quem? Um que foi deposto só em 64, que entrou no poder já com a morte do Stalin em 53. O Nikita Khrushchev, que foi sucedido depois pelo Leonid Brezhnev. Sabe, eu não sei se em todas as aulas eu vou falar esses nomes. O que não é nada ruim, né? É bom que a gente fica repetindo, alguma hora deve entrar na cabeça de vocês. Então ele mesmo, o Nikita Khrushchev. O Khrushchev. E aí, bom, essa situação não tinha uma saída muito fácil, né? Quer dizer, era muito óbvio um caminho pelo qual ela não podia seguir, né? Porque não só a União Soviética tinha instalado uma porrada de mísseis em Cuba, mas os Estados Unidos também tinham feito isso na Europa, na Itália e na Turquia. Na Turquia, que fica ali na região da Anatólia, a meio caminho da Ásia. Então, os mísseis norte-americanos instalados na Europa tinham um alcance bastante ameaçador para a União Soviética, ali nos Balcãs e tal. E agora a União Soviética arrumou um lugarzinho para fazer a mesma coisa e ameaçar. Vocês lembram que eles estavam sempre tentando se equiparar um ao outro nessa corrida armamentista, científica, tecnológica e tudo mais? Pois bem, bom, então eles foram obrigados a fazer uma call, a marcar uma reunião, a entrar num acordo, apertar as mãos e se comprometer a parar com essa brincadeira perigosa de ficar apontando míssil um na cara do outro, né? Então, esses acordos da crise dos mísseis determinaram a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba e a retirada dos mísseis norte-americanos da Itália e da Turquia, né? Aí a gente teve essa conclusão, esse desfecho felizmente diplomático dessa briga, desse episódio, desse evento que quase desencadeou uma possível terceira guerra mundial na esteira das duas primeiras, que vieram assim uma em seguida da outra. Então seria bastante fácil de imaginar um novo período entre guerras de 45 a 62 e aí começado uma terceira, mas que se daria sob condições completamente diferentes, né? Reza a lenda que, não sei se é real isso, mas já li algumas vezes que uma vez perguntaram para o Albert Einstein, né, aquele mesmo Einstein que escreveu a fórmula que possibilitou, que adiantou muito a preparação da bomba atômica, né, a construção dela, perguntaram para ele com que armas seria travada a Terceira Guerra Mundial. Ele falou que não sabia.
mas provavelmente, se acontecesse uma terceira guerra mundial, a quarta seria travada com paus e pedras. Quer dizer, ia acabar o mundo. Ia acabar o mundo. E essas novas bombas nucleares, elas tinham potencial para acabar com não sei quantas vezes com o mundo. O que é uma tolice, né? Não adianta a gente ter poder para acabar com o mundo 2, 3, 10, 20 vezes se a gente só tem um mundo para acabar, né? Ou no sentido contrário, felizmente, conservá-lo, né? De maneira ideal. Bom, não aconteceu, não rolou, teve uma tensão, assim, um negócio eletrizante de ranger os dentes, de roer as unhas. Por 13 dias se estendeu esse imbróglio aí, esse problemão da crise dos mísseis, que terminou, felizmente, num acordo diplomático entre o John F. Kennedy e o Nikita Khrushchev. E aí, gente, em seguida, o último desses movimentos trazidos pela postura de vocês é a Guerra da Coreia, que foi também no mesmo molde de todas as outras que a gente tem visto até agora, parecido com a Guerra do Vietnã, por exemplo, um país que foi ocupado por outras potências ao longo da Guerra Fria, aliás, da Segunda Guerra, e aí foi desocupado e ficou sob o controle, sob a hegemonia dessas duas principais potências que emergiram da Segunda Guerra. O Norte aliado ou sob o controle, sob a influência da União Soviética Socialista, e o Sul sob hegemonia, sob controle, sob a influência dos Estados Unidos capitalista. Então fica essa briga, essa briga ideológica, política mesmo, econômica, entre o Norte e o Sul do mesmo território. Então, por isso Guerra Fria, sabe? Porque esses dois grandões estão se bicando, estão injetando uma grana em outros países para brigar dentro deles mesmos, mas por ideias que não são deles necessariamente. Bom, a gente tem esse mesmo rolê, né? Essa mesma conformação, esse mesmo cenário beligerante, né? E aí vocês vão falar sobre a Guerra da Coreia também. Então vão se preparando, vão organizando o tempo de vocês, a agendinha de vocês, como eu falei no começo da aula, que vocês vão ter que me falar sobre a Guerra do Vietnã. Aproveita que vocês já estão lá e escreve sobre a Guerra da Coreia também. Tá? Como vocês vão me mandar essas coisas pelo sistema, não dá para eu delimitar um número de linhas, né? Depende do tamanho da tela que você está usando, depende do aparelho, da fonte, enfim. Então, vou determinar um número mínimo de palavras escritas, tá? Geralmente a gente, quando é liçãozinha online, dá para usar esse artifício. E vocês, pelo amor de Deus, vocês não vão contar quantas palavras, vocês não vão contar com o dedo quantas palavras vocês estão escrevendo, tá? Se vocês usarem Word, ele tem uma ferramenta que faz isso sozinha. Não sei se o bloco de notas tem isso também, mas enfim, é fácil para vocês verificarem quantas palavras escritas são. E é esse o critério que eu vou usar para determinar um limite. Bom, é isso, gente. Façam os exercícios da apostila de vocês, uma vez que com essa aula a gente já termina a terceira unidade. A gente tem mais 2 aulas para acabar esse bimestre, então vamos dar uma corrida com a quarta unidade para encerrar essa nossa história e poder entrar já no próximo, né? Quaisquer dúvidas, dificuldades, perguntas, questões, lamentações, reclamações, choros, lamúrias, críticas, falem comigo, mandem para mim, a gente vai conversando, tá bom? Qualquer coisa estamos aí. Até mais, até semana que vem, possivelmente.